no canal. No, eu gostei. Oi, gente. Oficial. Você vídeo, você canal. Chega no canal. Chique, eu gostei. Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal. Hoje eu vou falar sobre birra e tiliques de criança. Eu errei muito na educação do Ricardo, assim, como eu era uma mãe inexperiente, eu fui mãe novinha. E quando a gente é mãe de primeira viagem, eu não tive, vou falar, eu não tive um pai e mãe presente. Sempre meus pais, eu já falei em outro vídeo, eu fui criada com minha tia e assim, eu não tive o amor. Minha cantora tá aqui. Eu não tive amor de pai nem assim de mãe. Então assim, e meus tios, como eles tinham muito filhos, era 8 em casa, a gente não tinha assim aquele amor. Eu nunca tive pai presente nem mãe presente. Eu sempre fui aprendendo sozinha com as porradas da vida que a gente leva. Com o Ricardo, gente, eu errei muito na educação dele e me arrependo de muitas coisas que eu fiz, assim, sabe? Por exemplo, de dar tudo que ele pede, a gente sempre seja mão livre. Então eu errei muito na educação dele. E nessa linha tô tentando consertar, eu quero ser uma mãe diferente que eu fui com o Ricardo. Para isso, eu fico estudando bastante, pesquisando muito na internet sobre como lidar com criança nessa fase de 2 anos, né? Porque 2 a 3 anos eu acho assim, pra mim, a criança de 0 a 1 ano é a coisinha mais lindinha, mais meiguinha. De 0 a 3 anos, eu consigo me lidar com a criança de 0 a 3 anos. Mas de 3 a 5 anos é um pouquinho mais complicado. Então assim, eu vou estudando, né, pesquisando como lidar com crianças. Então, quero passar pra vocês o que eu tô aprendendo agora. E eu achei muito interessante um site que eu pesquisei e falando sobre criança. Eu vou deixar um link desse site aqui no box de informação, mas eu vou falar o que eu tô aprendendo, né, que eu vou passar pra vocês. Então o vídeo de hoje vai ser como lidar com birras e tiliques de criança. O escândalo que uma criança faz diante de uma frustração pode acabar com o nosso dia, né? Alguns pais perdidos e nervosos ao ver seus filhos fazer aquela birra, muitos não sabem o que fazer e vai logo gritando mais alto do que a criança, ou enchendo a criança de palmadas. Mas essa é a pior da solução. Você faz isso, você enche seu filho de palmada, ou você grita mais alto do que ele, você tá ali esperneando, gritando, você vai lá e grita mais alto do que ele. Mas essa é a pior solução. Então, o que eu faço? Gente, primeiro, o que devemos fazer? Falar com firmeza e ter autoridade. Você acha assim, falar com firmeza e ter autoridade? Eu vou pegar, dar um sanfanão na criança e dar um tapa na orelha dela. Não. Isso não é falar com firmeza e nem ter autoridade. Isso você está espancando e maltratando seu filho. Falar com firmeza e pôr limite. Consegue falar com firmeza e pôr limite sem ir com agressão. Sei que às vezes no momento da raiva, a melhor coisa que você tem que fazer, se seu filho te irritou muito ali, você tá no TPM ou o que é, você tá nervoso, você ficou nervoso em ver aquilo, a melhor coisa que você tem que fazer é sair, deixar seu filho lá, sai, deixa ele lá. Quando você se acalmar, você volta. Aí você terá mais autoridade, mais firmeza para falar com ele. Porque no momento que o seu filho tá dando aquele tilique de birra, se você começar a falar, ele não vai te ouvir. Então quando ele tá dando tilique de birra, se você começar a falar, ele não vai te ouvir. Então é melhor você deixar ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você vai lá e fala, ok? Porque se põe no lugar dele. Se você tá nervoso, ou se você tá nervosa, e vem alguém falar com você, você vai ouvir, você vai ficar mais nervoso, vai gritar mais ainda, não é? Se o seu filho se acalmar, depois você vai lá e conversa com ele, explica o motivo, tá bom? Segunda coisa, enquanto as crianças não sabem lidar com o não, só nós os pais podemos acalmar a criança e não deixar a criança mais nervosa. Terceiro, não perca o controle. Seja firme, mas também acolhedor. Como é que eu vou ser firme e acolhedor? Isso vem de mim, tá, gente? Digo, fica firme na hora de falar,
com a criança, explicar o que está acontecendo, pôr limite na situação, mas também saber escutar a criança. Isso, gente, eu tô aprendendo comigo mesmo, assim, com o dia a dia com a Sarinha, eu tô aprendendo. Tenho 3 filhos, né? Eu preciso saber muito lidar com eles. Eu falar firme e pôr limite, é você pôr limite na situação. Sabe? A criança tá ali fazendo a birra, e você tá ali falando, ela não vai te ouvir nesse momento. Então você tem que esperar que a criança se acalmar. Deixa ela se acalmar, você suspira. E quando você estiver melhor, mais calma, a criança baixou o tom, ficou mais calma, você vai lá e fala com ela. Agora, se é uma situação que não tem como esperar, você tem que falar sério e firme, com firmeza. Não ficar falando 1000 vezes uma coisa só, sabe? Porque pela experiência, gente, falar 1000 vezes uma coisa só, ela não vai me obedecer, ela não vai me ouvir. Então eu vou lá, olho pra ela, falo sério, ela me obedece na hora. Isso que eu falo, falar sério e pôr limite, é isso que eu falo, tá? Não ficar falando 10 vezes a mesma coisa, mas assim, não pode fazer isso, não faz isso, não faz isso, ficar falando 1000 vezes a mesma coisa, a criança vai ficar mais nervosa ainda com essa situação. Então o que eu falo, falar sério e pôr limite, é você pegar a criança, segurar, olhar nos olhos dela e explicar o motivo e falar sério com firmeza. Olha, eu achei no site isso aqui, os adultos devem falar firme e na altura da criança. O que é isso? É isso que eu acabei de falar. Vocês não podem ficar, a criança tá ali fazendo a birra e você fica aqui gritando, né? Você nem chega perto da criança e você fica falando, eu já falei pra você parar de fazer isso, já falei, mamãe já falou, não vai, a criança não vai te ouvir, vai ficar mais nervosa e vai repetir várias vezes essa teimosia por causa que você não abaixou na altura dela e não falou firme e não pôs limite, tá bom? Tenta fazer isso, se seu filho tá dando birra, tenta fazer isso que você vai ver, vai mudar 100%. Tô falando pela experiência que eu tô passando com a Sarinha, tá, gente? Por isso que eu tô passando pra vocês aqui. A quarta coisa, não ceder aos apelos da criança e mantenha a palavra. Tipo assim, eu falei pra você não comer a bala agora. A criança quer a bala, eu falei, não, você não vai comer a bala que você vai jantar primeiro. Aí a criança começa a fazer birra, porque ela quer a bala. Aí a criança começa a fazer muita birra porque ela quer a bala. Aí você não aguenta aqui, então tá, come a bala. Aí você não tá mantendo com a sua palavra. Então a gente tem que manter com a palavra e não oferecer a bala pra ela antes. E se ela viu alguém comendo, não dá a bala pra ela antes. Fala que só depois que comer que ela vai ganhar a bala. Tenta fazer isso. Você tem que pôr limite, tem que ter firmeza e manter a sua palavra, porque se você não mantém a palavra com a criança, gente, desde os 2 anos, ela vai sempre, nunca vai acreditar em você, sempre ela vai estar te colocando em situações que você vai ter que ceder. A gente que faz o futuro dos nossos filhos, então assim, se a gente for criando eles com porrada, eles vão crescer assim, dando porrada em todas as crianças que ele vê por perto. Então assim, a gente tem que criar nossos filhos com amor e carinho, ensinando para ele o que é bom, o que não é bom. Quinta coisa, muitos pais, por culpa ou por falta de paciência, às vezes acaba cedendo aos pedidos do filho e deixa a birra passar como se não fosse nada. Você já passou por isso? Acho que tem muita gente que, nossa, né, chega a doer a cabeça, né, você passa aquela raiva, nossa. Aí você pega, cede a criança, ou você fica culpado por você estar ausente. Aí você fica culpado com aquilo, deixa a criança fazer o que ela quer. Então, assim, isso é o pior dos erros, tá, gente? Porque se a criança fez uma vez, ela vai repetir 10 mil vezes até ela crescer e poder saber o que tá certo e tá errado. Não devemos sentir culpa, não devemos nos culpando por estar ausente, não devemos, se a gente bateu, se a gente maltratou, a gente não devemos se sentir culpado por isso. A gente tem que controlar isso e temos que não repetir os mesmos erros, né, gente? Sexta coisa, pais que perdem o controle pode assustar mais ainda a criança e tomar a birra ainda pior. Entende? Tem muitos pais que perdem o controle. Gente, eu vou falar sobre mim, tá? Vou falar sobre mim na criação do Ricardo. Eu errei muito mesmo. Meu Deus do céu, chega a doer meu coração quando eu lembro como eu errei na criação, na educação do Ricardo. Eu sempre fui uma mãe presente, só que eu não tinha muita paciência, sabe? Ele fazia muita birra e eu ficava muito nervosa com ele. Isso me deixa muito triste de eu ter errado muito na criação dele. Eu não quero errar mais. Só a Sarinha veio pra me ajudar, pra mim
mostrar que eu errei muito com ele e de hoje em dia, assim, depois que a Sarinha nasceu, eu mudei muito com o Ricardo, mudei muito. E quero ser outro tipo de mãe, assim, ser uma mãe que eu não fui pro Ricardo. Quero ser uma mãe melhor, sabe? Não quero ser aquela mãe chata. Eu sempre fui uma mãe presente, só que eu não quero ser aquela mãe nervosa demais. Então, assim, é isso. Eu falo que você perdendo a paciência, eu vejo pela experiência, né, que quando eu perdi a paciência com o Ricardo ele ficava mais nervoso ainda e deixava ele fazendo mais birra. Então, eu vejo com a Sarinha também. Às vezes eu perdo a paciência com a Sarinha, ela fica mais nervosa e a birra fica pior. Então eu tenho que manter a calma, não passar pra ela o nervosismo. Porque se eu passo pra ela o nervoso, ela vai ficar nervosa e a situação vai ficar pior ainda, tá? Então tenta manter a calma e tenta não perder o controle na hora da birra, tá? É difícil, eu sei que é difícil, mas temos que suspirar, né, gente? Deus deu esses presentes pra nós cuidar, não maltratar, não é mesmo? Dê exemplo, dê bom exemplo. Dê bom exemplo que eu falo assim, não sair batendo porta na casa, tá nervoso, ficou nervoso com uma coisa, vai lá e pá, bate a porta, ficou nervoso, começa a gritar, falar alto, xingar. Não é isso não é um bom exemplo, porque a criança tá vendo tudo, você é o espelho da criança, tudo que ela tá vendo você fazer, ela vai fazer também, na hora que ela estiver nervosinha. Então, tem que dar bom exemplo, ok? Não dá atenção à birra. Como não dá atenção à birra? Se a criança está fazendo uma birra ali numa festa e você começa a falar, a criança não vai te ouvir. Ainda mais se ela sente vergonha de certas coisas. A criança a partir dos 3 anos, ela sente vergonha de algumas coisas. Então assim, ela não vai te ouvir, ela vai continuar fazendo a birra. Então, você tem que não dar atenção nessa hora. Não dá atenção à birra. Disciplina no limite, à medida certa. Dê castigos proporcionais e não sinta culpado depois. Castigo tipo assim, se a criança tem 2 anos, ela pode ficar 2 minutos, né? 2 a 5 minutos de castigo. E não adianta você ficar colocando seu filho de castigo direto. Tem certas crianças, gente, que não é o castigo que vai educar ele. É a gente que tem que mudar. A gente acha assim, meu filho tá muito teimoso, é muito birrento, ele tem que mudar. A criança não nasceu assim. Ele nasceu perfeitinho, você que tá criando o filho desse jeito, sabe? Quem tem que mudar não é a criança, é você que tem que mudar. Você tem que mudar a sua atitude, você tem que mudar o jeito de você cuidar dele, para que seu filho seja do jeito que você quer, entendeu?